Boa noite. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom que vocês já estão aí com a gente. Ah, Rebeca, você que é gatona demais, né? Calmon, nosso companheiro de quarta-feira agora, né, Calmon? Que bom que você está podendo participar com a gente. Então hoje a gente vai. Ei, Rosane, que bom que você chegou. Thalita, minha Ei, querida. Giz, boa noite. Boa noite, gente. Calmon, Rosani, estão fiéis aqui, tô gostando de ver. Rebeca, Rebeca, as séries. ei, série. Denise Franco. Oi, Denise. Então, hoje a gente tem mais uma, uma continuidade, né, Thalita? Isso. Sobre. Continuamos o nosso assunto. Obrigada, Tati. Seja bem-vinda, Tati. Ei, Demi, que bom que deu para você chegar a tempo de nos ver aqui. Muito feliz em ver vocês todos aqui com a gente. É muito bom ter companhia, né, Thalita? Isso, a Lore chegou também, Tatiana. Que bom ter vocês aqui. E eu tô achando tão bom passar batom, pelo menos, para poder Não aparecer é? na live, Ah, né? eu também acho. Ei, Ivan! Tudo bem, Ivan? Gente, Deixa eu ver. então a semana passada nós começamos, para quem está nos vendo hoje, né? A gente vai continuar nosso assunto de. Isso mesmo, Séries, passa um batom lá. Passo Depois batom. Ei, você manda uma foto para Lavínia. nós. Ei, Letícia. Ai, Giz, deixa eu falar uma coisa que eu queria falar semana passada. Gente, Claro. aqui, ó, tem um aviãozinho, vocês estão vendo? Aqui, ó. Aham. Manda para uma pessoa a nossa live. Compartilha agora pra gente, ó. Clica aqui nesse aviãozinho. Aí vai abrir a caixinha para você mandar. Manda para alguém que pode vir aqui e participar com a gente. Esse Ei, aviãozinho, ó. Manon! Aqui, ó. Ei, Manon, boa noite. Lavínia é a Lavínia que eu conheço, Thalita? É, a Lavínia, é. Ah, tudo bem, Lavínia? Que Seja bom que ela pôde bem-vinda. participar. Isso. Então, para quem está entrando hoje no nosso encontro, a gente já tem feito esses encontros. Antes a gente estava fazendo terça-feira à noite, mas por sugestão de várias pessoas, a gente optou por mudar o dia e o horário, né, Thalita? Isso. Passamos para quarta-feira, 20 horas. Obrigada, Ju. Obrigada. A gente achou que várias pessoas estavam dando essa sugestão e valia a pena escutar, não é isso? Isso. E eu acho que esse pedido que a gente fez de compartilhar, e a Ju até colocou que ela compartilhou. Boa noite, Giovana. É muito importante para a gente. Quando a gente Isso. publica um material, quando a gente coloca uma chamada para a live, para a gente é muito importante que vocês compartilhem para a gente, que a gente possa ter mais pessoas aqui. Boa noite, Aline. Então, sempre que vocês virem alguma publicação nossa, que vocês gostarem, que a gente estiver fazendo o convite para a live, se vocês puderem compartilhar para a gente, é muito importante para a gente ter cada vez mais pessoas aqui participando desse momento com a gente. Isso. É muito bom.
Então, a semana passada, eu vou começar só fazendo uma recapitulação. Nós Uhum. começamos a nossa fala sobre o Ho'oponopono. Eu não sei se Isso. todo mundo que está aqui conhece. Ho'oponopono é uma técnica de autocura havaiana que foi desenvolvida há muitos anos, né? Lá no Havaí, lógico, por uma xamã chamada Morná Simeona. E como que a gente teve acesso a essa técnica? Nós tivemos um psiquiatra muito famoso, um psiquiatra dos Estados Unidos, Dr. Hugh Lane, que ele passou um tempo lá com a Morná e ele aprendeu essa técnica, aprendeu tanto a utilidade como o uso nele mesmo, né? E aí ele trouxe isso para os Estados Unidos, aplicou em várias situações e é uma técnica mundialmente conhecida. E hoje em dia a publicização do Ho'oponopono ficou ainda mais constante entre nós. A gente vê várias pessoas, vários lugares que colocam as frases, aquelas frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Então, essas são as 4 frases do Ho'oponopono, que nós podemos considerar como o foco do processo, o foco da técnica do Ho'oponopono. E hoje Isso. nós vamos falar, então, sobre o significado dessas frases, porque a gente pode dizer assim, você vai repetir essas frases, mas a gente não gosta de fazer, a gente não tem esse hábito de fazer, repetir de uma forma aleatória, alienada. A gente tem que entender o significado do que a gente está fazendo, até para a gente fazer com mais cuidado, a gente fazer acreditando, né, Thalita? Né? E aí, naquilo que a gente falou sobre o Ho'oponopono na semana passada, a Thalita vai falar um pouco para nós, só retomando, né, alguns Uhum. conceitos que são muito importantes. Isso. Acho que tem um ponto que eu gosto sempre de falar aqui e se aplica muito ao Ho'oponopono. É uma frase que eu aprendi com meu pai, mas que todo mundo fala. Não existe almoço grátis, né? Então, não existe nada que vá chegar de benefício para a gente sem que a gente faça um investimento, um esforço e um trabalho. Então, o Ho'oponopono é uma técnica de autocura muito preciosa, né? É uma ferramenta que funciona, mas ela precisa de ter um investimento, precisa de ter um esforço e uma prática. Não é mágica. E isso eu acho que é interessante a gente começar falando disso, porque as pessoas têm um imaginário, um ilusório, assim, né? De que o Ho'oponopono é uma mágica, de que a constelação familiar é uma mágica. Não existe almoço grátis. Existe uma técnica que a gente escolhe e a gente realmente implementa, pratica e se dedica a ela e ela traz resultados. Então, o Uhum. Ho'oponopono não é uma mágica, né? Se ele for praticado, se ele for feito, se tiver uma dedicação, o retorno vem. E isso acho que é uma coisa para a gente tirar desmistificar, né? Tirar esse imaginário das pessoas de que é só ficar repetindo frases, como você disse, que as pessoas não entendem, não entendem a amplitude disso, né? De, por exemplo, reconhecer que eu tenho uma memória com aquela pessoa e que eu preciso limpar aquela memória, que isso é da minha responsabilidade também. Então, acho que é importante a gente pontuar essa questão do esforço, essa questão do trabalho. É uma técnica que funciona sim, que traz resultados, sim, desde que a gente pratique, desde que a gente faça, né? E fazer inclui a gente entender
o que que é aquilo, qual que é o propósito daquilo, qual que é a função daquilo, né? Hoje eu até respondi uma pergunta interessante na caixinha que tem a ver com isso. A pessoa perguntava assim, vejo que algumas pessoas não me fazem bem, devo me afastar? E aí, quando a gente pensa nessa questão da autorresponsabilidade, de que não existe endereço errado, de que não tem mágica, talvez a gente devia chegar mais perto para a gente poder aprender mais rápido o que que aquela pessoa tem, né? A gente se dedicar. Então, acho que esse ponto introdutório, ele é interessante, né? De que não tem mágica. Uhum. E aí, a gente só lembrando dessa pergunta aí que você recebeu, Thalita, que uma frase que a gente falou semana passada, que nós estamos em lugares que nós combinamos. Uhum. Combinamos energeticamente. Isso. Então, quando a gente está diante de uma situação difícil, desafiadora, ou uma situação agradável, seja ela qual for, nós estamos combinando, de combinar, de associar. Uhum. Então, quando a gente associa com memórias difíceis, com memórias dolorosas, é o momento que a gente precisa limpar essas memórias. E como que a Uhum. gente limpa essas memórias? Através das frases que nós vamos falar aqui. Então, a gente pode dizer que nós compartilhamos dois polos nas relações. Ou a Isso. gente está conectado com medo, ou a gente está conectado com o amor. Não é isso, Thalita? Isso. E é interessante a gente pensar assim, que a gente não vai, às vezes, não vai acontecer da gente estar conectado só com uma coisa. Não é porque a gente está conectado com o amor que o medo vai desaparecer da gente, né? Isso Mas a mesmo, gente Thalita. vai ter mais ligações com uma energia que é amorosa. Ou a gente vai ter mais ligações com uma energia que é a energia do medo. Mas a gente não está 100%, né? A gente a gente não exclui uma coisa para se conectar à outra, né? Existe essa presença. Então, ou a gente se conecta mais fortemente ao amor, ou a gente se conecta mais fortemente ao medo. E isso vai ser como a agulha de uma bússola, né? Isso vai guiar o nosso movimento. Então, se eu estou conectada com o amor, eu vou estar guiada para situações de mais amor. Eu vou combinar com coisas mais amorosas, né? Ainda que sejam desafios. Se a minha bússola está indo para o lado do medo, eu vou conectar com situações que me despertem o medo, que representem isso para mim. Porque eu vou me associar com essas coisas, com essas pessoas também, né? Então, isso vai ser o mais presente na minha vida. E então, quando a gente pensa assim, nossa, isso só acontece comigo, né? Essa situação, não, eu sou azarado mesmo. Eu tenho medo de cachorro. Aí, quando eu encontro com um cachorro na rua, o cachorro avança em mim. O que que acontece? Alguma situação, alguma memória você está compartilhando. Em algum Sim. momento, você teve uma memória dolorosa e essa memória, ela não foi apagada. As nossas memórias não são apagadas, elas são guardadas, armazenadas. E, e Atenuadas. as, isso, e muitas vezes, quando é uma memória de dor, de medo, o que que acontece? Essa memória, ela é guardada junto com o sentimento. É como se o sentimento fosse um adereço. E aí, aquela memória, ela não é guardada num lugar do deixar ir, numa memória de algo assim, como eu tomei banho em 1992. Né? Não é nessa ordem de algo automático, de algo simples. Essa memória, ela é
colocada num lugar especial, porque ela traz junto um sentimento doloroso. E aí, todas as vezes que acontece algo, uma experiência semelhante, essa memória retorna como se ela tivesse sido vivenciada ontem. Então, ela retorna com a mesma energia e ela ganha força com a experiência atual. Ficou claro o que é uma memória de dor? Ficou claro para Coloca aí, vocês? gente. É Coloca aí muito pra gente nos importante comentários. isso. Vocês lembram que a gente até sugeriu para vocês começarem a fazer o exercício? Talvez alguém aqui começou, sentiu. Maurílio, seja bem-vindo! Que bom! E aí, é muito importante que Sim, a sim. gente Aí, ó. compartilhe essas situações de dúvida mesmo, essas situações que a gente experienciou durante a semana. E aí, gente, voltando ao assunto, né? Então, a memória, ela é armazenada com uma energia, certo? E quando eu vivencio uma experiência semelhante atualmente, essa memória retorna. Então, por isso que o Ho'oponopono chama limpeza de memórias. Não que a gente vai limpar as memórias cerebrais, né, Thalita? Tem uma diferença. Isso. A gente vai limpar memórias afetivas de dor. Os fatos continuarão, mas como passado. Nós vamos Isso. sentir, nós vamos relembrar como algo que aconteceu na nossa vida, igual eu dei o exemplo, como um banho que eu tomei em 1992. É. Giz, eu acho que uma figura que me veio assim para a gente explicar é como se eu tivesse assim, tem uma fogueira ali, né? Aí quando eu tenho uma memória de dor muito ativa, eu estou muito pertinho da fogueira e aquele calor está chegando muito forte para mim e eu vejo aquilo de uma forma muito intensa, né? Quando eu faço essa limpeza, é como se eu tivesse me afastado um pouco. A fogueira está a um lugar, a uma distância que é confortável para mim e esse calor ele não chega mais. Então, essa sensação de calor seria essa dor, né? Quando eu estou afastada, eu consigo olhar para a fogueira, eu consigo ficar ali, ela está lá e eu estou aqui e a gente está convivendo bem, né? Porque eu não tenho mais essa sensação da dor. Uhum. Isso mesmo, Thalita. Gostei muito do seu exemplo. E a gente pode pensar que quando a gente está falando de memórias, a gente não está falando só das nossas memórias. Porque nós sabemos que nós herdamos as relações familiares, os efeitos das relações familiares, né, Thalita? Uhum. Em todos, os estudos de saúde mental, de saúde de uma forma geral, né? Porque aí eu pensei assim, a saúde física também a gente herda, né? A gente herda Isso. problemas genéticos. Então a gente É. herda, às vezes, medos, a gente herda experiências de medo que às vezes os nossos pais tiveram, os nossos avós, e que a gente não sabe explicar racionalmente de onde vem, mas está muito guardado, muito bem acondicionado na nossa Quando mente. se a gente pensa, porque uma mulher, ela nasce com todos os óvulos prontos, né? Então, quando a nossa mãe era um bebê, lá na barriga da nossa avó, de alguma forma a gente já estava presente lá, né? Então, olha Nossa! só, Aí, ó, porque uma doutor mulher Maurílio nasce, pode falar isso para nós, Thalita. Tem doutor Maurílio aqui. uma mulher nasce com os óvulos, né? Então, quando a nossa mãe era um bebê na barriga da nossa avó, de alguma forma a gente já estava, né? O óvulo Já não tinha estava uma parte de fecundado, nós, né? mas já tinha uma parte de nós lá. E durante a gestação, esse contato sensorial é muito forte, né?
E as emoções, elas são muito sensoriais. Então, o bebê, o que ele experimenta durante o período gestacional é muito intenso, né? É muito conectado com tudo que aquela mãe está vivendo. Aham. E aí, então, nós vamos pensar o quê? Que as memórias, nosso corpo, lembram que eu falei aqui, que a gente conversou, sobre que o nosso corpo, ele tende para a saúde? O nosso corpo nos movimenta, nos move para a saúde. Então, quando a gente pensa na situação de saúde mental, o que o nosso corpo quer? O nosso corpo quer transformar tudo aquilo que é doloroso em saúde. Então, às vezes, as memórias de dor, elas se repetem para elas serem curadas. É algo doloroso, mas é ao mesmo tempo uma forma do nosso corpo físico, do nosso corpo emocional, da nossa estrutura retomar aquilo que nos incomoda e acomodar de uma forma saudável. Então as memórias elas vão se repetindo e à medida que elas se repetem, nós precisamos fazer a limpeza. Isso. Então a primeira frase, né? Vamos lá. Thalita, você pode escrever para nós aí? Posso. A primeira frase, como a gente já falou, são 4 frases, né? Uhum. A primeira frase é o sinto muito. Aí as pessoas perguntaram assim, eu não gostaria de falar essas frases para alguém que eu tenho dificuldade de perdoar. Mas vocês lembram que a nossa vibe aqui é a autorresponsabilidade. Então Sempre. nós temos que falar que o sinto muito começa em nós. Então quando eu digo assim, na hora que eu penso assim, ó, sinto muito, eu penso assim, você pisou no pé de alguém, aí você fala assim, ai, desculpa, eu sinto muito. O que a gente está fazendo nesse momento? A gente está dizendo que nós somos responsáveis, não é? Você está dizendo assim, eu sei que eu fiz isso, mas eu estou me redimindo. Eu estou assumindo a responsabilidade de que eu fiz. Não é? Quando eu falo, sinto muito que eu pisei no pé de alguém, não é isso? O que vocês acham? O que você Coloca acha, aí pra Thalita? gente. Não é isso? Porque eu poderia pisar no pé da pessoa e fingir que não fui eu, né? Tem gente que não olha nem pro lado. Mas eu estou dizendo assim, quando eu falo sinto muito, eu estou nesse papel da autorresponsabilidade. Isso. Né? Eu estou Olha lá, ó, dizendo. a Cláudia colocou sim, a Joyce colocou, é isso mesmo. É isso Muito mesmo? bem. Então, sinto muito, eu estou dizendo. Eu assumo a responsabilidade pelo que está me acontecendo agora. Isso. Então, esse é o significado da palavra, da frase sinto muito. Indicando que se importa e não teve intenção em machucar. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, você dizendo assim, eu estou consciente, né? Sinto muito, eu estou consciente. E aí, a partir dessa consciência, o que eu falo? Sinto muito, me perdoe. Deixa eu colocar aqui. Então, o que significa me perdoe? O perdão, como assim a responsabilidade começa na autorresponsabilidade, a gente pode dizer que o perdão também começa em mim. As maiores culpas, as maiores dores que nós temos é com relação a nós mesmos. Às vezes nós nos colocamos na cruz, nós nos damos assim uma sentença muito pesada. Uhum. Então, o me perdoe começa no perdão de si mesmo. Como a gente falou, como a Giovana falou, a gente não teve a intenção.
Então, eu não tive a intenção de me conectar àquela situação de dor. Mas eu estou conectada a ela, certo? Então, se eu estou conectada a ela, eu vou dizer: eu me perdoo por conectar-me a essa situação dolorosa. E quando eu me conecto a essa situação dolorosa, eu estou também me conectando ao outro, que também tem uma situação dolorosa semelhante à minha. Então, quando eu digo me perdoe, eu estou pedindo perdão a mim e, ao mesmo tempo, pedindo perdão ao outro por convocá-lo, entre aspas, a participar do meu processo de limpeza de memórias. Isso. Vocês Eu acho acham que que esse ponto. só uma coisa assim, sabe, vocês estão achando que a técnica já ia falar doutora Morná Simeona, Thalita? Da xamã Morná Simeona, era uma coisa simples, são frases simples, mas que trazem para nós um contexto muito complexo. E é importante que vocês deem para nós um retorno disso que a gente está falando. Desculpa, Thalita, eu te interromper aí. Pode falar. Imagina. E aí, eu vou falar uma outra coisa, mas eu lembrei de uma frase do Hellinger que eu gosto muito. Ele fala que o essencial é simples, né? As frases são simples, mas o que está por trás delas movimenta a gente muito, né? Nossa! E aí, você estava falando do perdão, é o que a gente vê na clínica, assim, nos atendimentos. As pessoas, elas se escondem atrás de um imaginário que é difícil, fala assim, nossa, é muito difícil para mim perdoar aquela pessoa fulano de tal. E quando a gente vai trabalhando, quando a gente vai atendendo, a gente está na terapia, no processo da terapia, a gente vê que a maior dificuldade não é de perdoar o outro, é de me perdoar por ter permitido ficar naquela situação. Essa é um dos maiores desafios nossos na clínica. É quando a pessoa se dá conta de que ela não tem que perdoar o outro por algo que o outro fez, mas ela tem que se perdoar por ter permitido passar por aquela situação, por não ter conseguido sair daquilo antes, por ter, né, assim, pelo que ela viveu e que ela não conseguiu naquele momento ter uma outra atitude. Então, o auto-perdão, ele é um grande desafio para todos nós. Isso. E a gente fica escondido atrás dessa coisa de que é o outro, né? Porque pra gente é mais fácil quando tá fora. Ah lá, a Lori colocou, tem essa dificuldade. A Lavínia colocou verdade. E a gente fala sempre disso aqui, aquele tapa de realidade. A gente fala sempre aqui disso, que não existe lá fora, né? Quando a gente começa essa reflexão de que é sempre dentro, isso é muito simples. E quando a gente começa a vivenciar isso no dia a dia, assim, nossa, gente, peraí, aconteceu isso aqui comigo? Deixa eu ver o que eu tô fazendo, assim, né? Deixa eu ver, assim, como é que tá essa minha relação com essa pessoa? Ela tá equilibrada no que eu tô dando e no que eu tô recebendo ou eu preciso mudar isso um pouquinho? E quando essa seta sempre vai apontando para dentro, a gente vai ficando mais presente na nossa vida, né? E aí é mais fácil da gente se perdoar. Porque eu acho que é o maior desafio que a gente tem. É da gente se perdoar por ter ficado, por ter se colocado nas situações, né? Então a gente fala assim, tcharam! O perdão não é para o outro, o perdão é para mim mesma. Por quê? Porque se a gente começar a avaliar assim, se eu estou plena num lugar, o que eu vou atrair naquele lugar? Não é verdade? Se eu estou limpando as minhas memórias de dor, as minhas memórias de raiva, porque a gente hoje até discutiu muito sobre essa questão da raiva, né, Thalita? Exatamente isso que a gente acabou de falar. Quando a gente se coloca numa situação de raiva, é porque alguma outra sensação
alguma outra percepção ficou atrás. Isso. A máscara se chama raiva. Mas atrás da raiva tem um outro sentimento mais doloroso, porque a gente não tem muita dificuldade em falar que a gente está com raiva do outro. A gente não tem dificuldade em falar que a gente está com raiva da situação, seja ela qual for. Mas a gente dizer que eu dei o meu amor para fulano e fulano não aceitou o meu amor. Isso. A gente tem mais dificuldade nisso. A Lavínia, né, né? colocou. Tem que voltar. Vai ficar salva, viu, gente, no perfil da Gislene, tá? Só para avisar para vocês. A gente tem essa dificuldade porque eu tô olhando a hora aqui, Gis, e eu tô já pensando se a gente fala das duas frases hoje ou se a gente deixa para semana que vem. O que vocês Pelo acham, menos um gente? pouquinho. Você não acha, não? Não sei se a gente fala tudo hoje ou se a gente deixa as duas para semana que vem. O que vocês acham? Coloca aqui para a gente se a gente deixa para semana que vem. Porque eu acho que é interessante a gente falar fortalecer essa questão do auto-perdão, né? Porque a gente busca esse ideal da perfeição. A gente quer ser perfeito, a gente acha que tudo que a gente faz é perfeito. A gente acha que tudo que a gente faz é perfeito, que a gente não pode errar, né? Então a gente busca esse ideal da perfeição. E aí, quando a gente se vê numa situação que a gente precisa se perdoar, e se perdoar quer dizer que a gente tem que ver que a gente não é perfeito, né? Que a gente tem as nossas imperfeições, que a gente tem as nossas dificuldades, que assim como o outro erra, eu também erro. Esse é um momento de grande confronto pra gente, né? A gente... Nossa, agora eu tava contando, agora eu já perdi a conta. A gente tem essa dificuldade de olhar para a nossa imperfeição e acolher a nossa imperfeição, né? Então, para eu me perdoar, eu tenho que olhar e falar, gente, eu não sou tão bacana igual eu achava, eu sou um pouquinho menos. Não é tão legal assim que eu sou, né? Eu tenho umas falhinhas ali, eu dou umas vaciladas, eu não sou assim essa coisa que eu tava achando, né? Eu tenho minhas imperfeições. E aí, quando eu olho para as minhas imperfeições, eu também olho para a do outro. E eu falo, nossa, assim como eu sou imperfeita, o outro também é. Então, quando eu me perdoo, isso se expande no perdão, né? Que a gente busca para o outro. Por isso que o movimento é de dentro para fora, né? Não e aí tem a gente jeito pode de pensar, eu ir para o outro sem resolver comigo, né? mesmo porque, né, Thalita? Tudo, como você falou, tudo começa em mim. Então, Isso. quando eu digo me perdoe, eu estou dizendo eu vou resolver em mim para desligar de você aquilo que me incomoda. Olha que lindo, gente. Nossa! Foi. Não é lindo? Repete, gente, Então, isso é maravilhoso. Presta atenção nisso, vai. agora eu quero ver repetir, né? Não, eu Aí repito, a ó. gente. Eu vou resolver em mim para me desligar de você. Olha isso, gente. Todo mundo Daquilo sempre que incomoda, pergunta. daquilo que me incomoda em você, né? Isso, é. Eu vou resolver em mim Então, para me desligar. Olha que movimento lindo. isso. Então, o perdão, ele começa conosco, né? O perdão Isso. começa com limpando, assumindo a nossa responsabilidade. Então, voltando. Sinto muito, eu assumo a responsabilidade que eu estou ali. Eu não sou vítima. Eu estou conectando. Lembram? Eu estou compartilhando energia com aquela experiência. Então, sinto muito por compartilhar essa energia. Segundo, me perdoe por me ligar a você através das memórias de dor. Eu me perdoo por compartilhar com você e, ao mesmo tempo, eu me desligo de você nessas memórias. Essa é a intenção.
E o que que a gente chama de intenção? Intenção, gente, é energia, é investimento energético. É você voltar o seu olhar para aquilo que você quer curar em você. Então, a autocura não é magia, é um processo de investimento energético. Porque, como a gente falou, as coisas, elas foram criadas, as relações, sejam elas relações inconscientes que nós temos, elas foram criadas, sabe lá Deus quando. Né? E Como a gente como? falou, pode ser dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós, nossos. Então, a gente não tem que se preocupar também. Outra coisa muito importante, que eu não tenho que me preocupar em procurar qual a memória que eu estou limpando com aquela pessoa ou situação, tá? Incomodou, eu limpo. Isso. Me deu raiva, eu limpo. Me deu tristeza, eu limpo. Tudo aquilo que traz para nós um incômodo, que não nos completa em harmonia, em paz, é memória de dor. Ficou claro? Vamos lá, gente. Ó, Ei, Gisane tá Gisane! falando, amo minha psicóloga. Ô, Maravilhosa mesmo. lindeza! Claudinha, que bom que você chegou, Claudinha. Então, vocês estão entendendo o significado das palavras, das frases sinto muito, me perdoe? É isso mesmo, Joyce. A gente faz, é uma faxina. Semana passada a gente falou sobre isso aqui, Joyce. Que você começar a fazer Ho'oponopono é como se você falasse assim: eu vou faxinar o meu porão. Lembram? Isso. E faxinar o porão é algo que não dá para fazer num dia. Mas quando você se dispõe a limpar o porão, você pode trazer uma rinite, não é? Porque aquilo ali vai trazer consequências. Quando a gente mexe com aquilo que está muito guardado, aquilo é claro que traz a cura, mas antes da cura, vem alguns pontos de sensibilidade. Às vezes você descobre coisas lá no porão que você nem sabia que estavam lá, ou que alguém guardou para você. Lembram das memórias dos nossos antepassados? O que você fala disso, Thalita? Sobre Alguém a... guardou e a gente resolveu que ela podia continuar lá, né? Acho que esse ponto, inclusive nas memórias dos nossos antepassados, ele é importante da autorresponsabilidade, né? Que aí a pessoa fala assim, não, mas foi a minha mãe que guardou, eu nem queria. Não, você fez esse acordo, a sua mãe guardou e você falou, ah, é melhor ficar aqui mesmo. Então, continuou lá. O Né? apego, né, Thalita? Isso, é isso. Então, meu avô, não sei o que, tinha um passado, sei da quanto a memória dele, tá, aquela caixinha lá é dele. Mas você, o dono do porão, falou, pode deixar isso aí, vamos deixar, melhor ficar. E aí a gente consente, né? Então, mesmo né, nessas memórias ancestrais, tem um consentimento nosso que escolhe guardar aquilo, repetir padrões, né? A gente vê muitas memórias ancestrais em padrões de repetição, né? Então, padrões de repetição em relação ao dinheiro, padrões de repetição em relação à vida amorosa. A gente vai repetindo, mas tem uma escolha nossa, mesmo que não seja consciente. A gente escolhe repetir, né? A gente escolhe manter aquilo ali, aquela fidelidade, aquele legado. Tem uma escolha nossa. Isso. E aí eu fiquei pensando na hora que você falou isso, que a gente precisa lembrar que a nossa experiência com o Ho'oponopono pode começar agora, mas isso é um processo quase para a vida inteira. A gente pode, num momento, a gente trabalhar com mais afinco nessa limpeza do porão, né?
Igual você falou, vai ter coisas que a gente vai olhar lá e falar assim, nisso eu não quero mexer agora, né? Então, essa escolha a gente faz assim. Aquilo, a gente pode começar por prioridades. Quando a gente vai fazer uma limpeza, a gente pode começar por prioridades. Vamos supor, tem uma situação, por exemplo, da minha chefe, não é minha chefe não, linda minha chefe, que, um exemplo aqui, tá, gente, que me incomoda. Por exemplo, a minha chefe me incomoda, né? Então, eu posso começar a trabalhar, eu não preciso saber o que eu estou compartilhando com ela. Eu tenho apenas que desejar, como eu falei, fazer o investimento energético de limpar as memórias que eu compartilho com a minha chefe, sejam elas quais forem. Uhum. Alguma parte ali naquele porão, algum objeto, entre aspas, eu estou compartilhando com ela. Então, à medida que imaginem, se eu limpo as memórias que eu compartilho com ela, e essa limpeza é feita, o que vai acontecer daqui a um tempo? Essa chefe vai ser uma pessoa como outra qualquer para mim. No sentido que a presença dela não vai me incomodar, não vai me trazer mal-estar, não vai me causar desconforto. Isso. Então, Uma nesse pergunta aqui. momento, a gente faz a limpeza repetindo, repetindo as 4 frases. Acho que a E gente essa podia fazer repetição. esse acordo. O que que você acha? Ó, a Cláudia perguntou como sair dessa escolha. Ai, meu Deus, como fazer essa limpeza? Então, hoje a gente falou das duas. Quem aqui topa praticar durante essa semana essas coisas todas que a Gislene está falando, da repetição da frase? Eu estou vivendo uma Das 4 situação, frases. isso, das frases. Então, estou vivendo uma situação que me gera um incômodo. Vocês podem começar igual eu comecei. Eu tenho autoridade para falar isso para vocês, porque foi assim que eu comecei, né? Então, assim, vocês podem começar igual eu comecei, gente. Então, é assim. Tá vivendo uma situação incômoda? Durante essa semana, nós vamos fazer um acordo. E aí, eu quero que vocês mandem pra gente. Manda mensagem pra gente lá no direct. Thalita, eu fiz. Gislene, eu fiz. Vocês acreditam que aconteceu isso, isso, isso? Conta pra gente, a gente quer saber. A Cláudia topou, a Ju topou, a Joyce topou. Quem mais, gente? Vamos lá. E outra A coisa, gente Thalita, quer essa experiência, né? que a gente não pode esquecer. Hum. Gente, olha só que coisa muito importante. No Ho'oponopono, qualquer pessoa que se reúne para falar sobre o Ho'oponopono compartilha memórias. Então, nós que estamos aqui nesse grupo, nesse Isso, momento, nós estamos compartilhando memórias. Então, isso. eu, Thalita, também faremos nossa limpeza de memórias daquilo que nós compartilhamos com todos vocês que estão aqui. Adorei, gente. Tá todo mundo topando. Eu tô amando. Que legal. Giovana, a Lória, a Manon falou que já tá fazendo. A Giza já tá fazendo e vai continuar. Isso. A Giovana tá fazendo grandes movimentos. Tá mesmo. Eu tô testemunhando. A Gisane falou que vai fazer muito legal, gente. Que bom. Que E legal. aí, como que a gente faz? Uma ideia para quem está começando, que me ajudou muito quando eu comecei, já tem 7 anos que eu faço o Ho'oponopono, né? Praticamente diariamente, como eu falei com vocês. Né? Agora já é automático para mim. Mas a gente pode começar repetindo as frases 108 vezes. 108 vezes durante o dia. Você pode passar disso. Por que esse número? O 108 é um número cabalístico, é um número místico. Depois vocês podem buscar saber o significado. Né? O Japamala, quem conhece o Japamala, ele tem 108 contas. Para quem é católico, o terço mariano tem 54, 54 contas. Então, seriam 2 terços do terço mariano. E um
Japamala. Ou seja, tem toda uma mística ao redor do número 108. E é, então, o que nos ajuda a movimentar, a provocar um movimento interno sobre essa limpeza. Então, essa é a nossa convocação para vocês, que a gente quer fazer. Eu e Thalita também vamos como é que eu falo? Nos comprometer aqui, né, Thalita? Isso, A intencionado. fazer isso, essa limpeza diária, tá? Nós podemos começar com essa limpeza a partir de hoje ou de amanhã, porque os nossos encontros agora serão às quartas-feiras, 20 horas. E aí, a gente pode combinar que a gente pode até começar a live semana que vem a partir dos comentários que vocês forem fazendo conosco durante a semana. Porque às vezes vem memórias, vem lembranças que a gente tinha se esquecido. Ou que a gente achou que nem eram lembranças. É muito incrível, gente. Mas isso é com leveza também. Não quer dizer que todo mundo, né, não tem uma receita. É ser humano, é memória de cada um, então cada um vai num percurso. Não é isso, Thalita? Eu quero dar uma dica, sabe? Assim, porque já assistiu a live hoje, né? Daqui a pouco você vai se preparar para dormir. Não deixe para amanhã o Ho'oponopono que você pode fazer hoje. Eu vou dar essa dica, assim. Já faz hoje de uma vez, gente. Já está engatilhado aqui, né? Daqui a pouco a gente já vai despedir. Não deixe para amanhã o Ho'oponopono que você pode fazer hoje. Olha! Adorei essa. A Gil colocou assim, ó. Vai. Pode falar, Thalita. Pode responder. Escolha uma situação que está incomodando, mentalizar e repete as frases. Isso mesmo? Pode ser assim, se tiver um incômodo, né? Ou e nem precisa também mentalizar também, tá? Ou pode ser também sem intenção, não tem problema, né? E durante... pode falar. Nós estamos na falação. A empolgação. A gente pode repetir as frases sem consciência, no sentido assim, eu posso repetir sem nem prestar atenção no que eu estou falando, porque o meu inconsciente está escutando. Isso. Tá? Então, às vezes eu estou lavando vasilha, estou repetindo as frases. Às vezes eu estou correndo, eu estou repetindo as frases. Então, a mentalização, ela é importante em determinados momentos do dia, mas não precisa ser durante o tempo inteiro que você estiver repetindo as frases. Eu já vou dar... Olha, você falou, tô correndo, eu vou dar um spoiler. Semana passada eu contei um caso. Eu vou contar outro caso meu na live da semana que vem sobre Ho'oponopono e corrida. Esse caso é real. Eu vou contar esse caso no começo da live da semana que vem sobre Ho'oponopono e corrida. É um caso bem interessante. Vocês estejam aqui para saber. Vou dar só essa dica. É uma vivência minha, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive com o Ho'oponopono, que deu muito bom. Então, na semana que vem na live eu vou falar sobre isso. Volta às frases, vou colocar aqui. Giz, vai fazendo as considerações finais por causa do tempo. Falta quantos minutos? Acho que falta 7 minutos. Não, Giovana, você repete 108 vezes. Cada continha, como eu falei, são as 4 frases. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Isso significa uma vez. Faz uma postagem falando disso lá no seu perfil hoje. Vou colocar hoje para vocês, tá? E aí, durante a semana, vocês podem falar. Eu também vou colocar uma oração pequena que a gente faz. Oração, gente, no sentido de buscar essa conexão, tá? Não é nada no sentido religioso. Cada um com a sua religião e o Ho'oponopono como uma técnica. Isso. Ok? Então, a gente fica muito feliz, lá, viu, né, gente? Thalita? De todo mundo ter aceitado
Nosso essa desafio. proposta. Isso. Isso. Ai, gente, deixa eu aproveitar, vou falar uma coisa, ó. Quando a Gislene postar essa foto lá, eu também vou postar lá. Vocês comentam, coloca lá do desafio, faz um comentário, deixa um recadinho lá pra gente de que vocês estão gostando, que vocês estão participando, que isso é muito importante pra gente. Isso, Giovana, é tipo um mantra. A gente vai exato. repetindo como um mantra, é isso mesmo. Cláudia, nós é que Ótimo. agradecemos, porque nós aqui também estamos limpando as nossas memórias com vocês, né? Isso mesmo. Então, eu limpo em mim tudo aquilo que eu compartilho com você. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sou grata pela oportunidade de limpar todas essas memórias e a mim. É assim. Isso. É assim que a gente chega longe. Isso. A Sandra colocou, cheguei tarde. Sandra, as lives estão todas ficando salvas no perfil da Gislene e a gente está colocando também no YouTube, tá? Para quem não tem Instagram. Que bom, a live foi um show, amei, arrasaram. Gente, muito obrigada pela presença de vocês, pela participação. Para a gente é um momento muito especial estar aqui. A gente fica muito feliz de poder estar aqui compartilhando e recebendo de vocês, que a gente recebe muito também. Na semana que vem, então, eu vou contar a minha experiência da corrida com o Ho'oponopono. E a gente vai falar das outras frases. Então, estejam aqui com a gente, compartilhem a nossa live para que a gente possa chegar para mais pessoas. E muito obrigada, né, por esse momento, por estar aqui, por vocês terem dedicado esse momento para estar aqui com a gente. Isso. Obrigada e até quarta-feira que vem às 20 horas, tá bom? Isso. Boa semana, um beijo. Beijo, queridos. Beijo. Tchau, tchau.